Olá, como estão vocês? Tudo bem? A partir de agora estamos juntos aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Então clique no nosso e-mail e participe do programa visãoemdebate@ig.com.br. Este programa é uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Sindicato esse que está pertinho de você, na rua Erasmo Braga, número 310, em Presidente Altino. O telefone está aí no seu vídeo, 3651-7200. Ligue, se informe e conheça mais os projetos do sindicato. O Visão Trabalhista em Debate agora está disponível na internet. Você pode acessar o nosso site, que é o www.sindimetal.org.br. Clicando na página do sindicato, você vai poder assistir esse e outros programas da nossa grade. Além de, claro, poder acompanhar as matérias com exclusividades para você, trabalhador e trabalhadora. Participe! O tema do programa de hoje é sobre preconceito e violência com o idoso. Tema muito complexo e importante para ser discutido no seio da família. A Organização Mundial da Saúde revelou que até o ano de 2025, o Brasil será o 6º país em população de idosos. Com isso, a necessidade de políticas inclusivas para a redução do preconceito e violência contra esse público se torna cada vez mais importante. Para tratar desse assunto tão importante, o Visão Trabalhista em Debate convidou hoje Neuma Nogueira, coordenadora geral do Grupo Vida Brasil. Neuma, seja bem-vindo aos estúdios da TV Osasco e obrigado desde já por ter aceito o nosso convite para tratar um tema tão importante como esse. Eduardo, eu que agradeço essa oportunidade de falar de um tema tão moderno, tão atual. Apesar do envelhecimento existir desde sempre na nossa vida, hoje ele entra em destaque no debate nacional, na discussão. Eu agradeço a oportunidade. Eu queria, antes de mais nada, começar a lhe perguntar sobre o Grupo Vida Brasil. Eu queria que você explanasse aos nossos telespectadores do que se trata. O Grupo Vida Brasil é uma organização sem fins lucrativos que atende as pessoas acima de 60 anos. Nós desenvolvemos programas e serviços de atendimento ao idoso, desde administração de instituição de longa permanência para idosos, atividades educativas, lazer e social. Desenvolvemos também um ciclo de orientação para familiares e cuidadores, algo que hoje tem grande procura, né? Tanto os idosos e as famílias precisam, como as pessoas também querem trabalhar nesse novo campo. Certo. Também atendemos um projeto que chama Vincular, é um projeto que, em parceria com a Prefeitura de Barueri, atende os idosos no seu município, no seu domicílio, nas suas casas, e desenvolvemos também um atendimento chamado Equilíbrio, que é a prevenção de quedas em idosos, algo que leva o idoso a ficar acamado, perder o convívio social, a possíveis agravos na saúde. Certo. Então, temos um atendimento preventivo e de cuidado ao idoso bem amplo. Ano passado publicamos um livro, um olhar especial para o cuidado do idoso, de fácil leitura, para que as pessoas possam ter uma literatura de apoio para desenvolver o cuidado com o seu familiar. Então, o Grupo Vida existe já há 16 anos, com essa temática. E com qualidade, pelo que eu estou sentindo. Com qualidade, crescente, né? Quando a gente fala de 16 anos, o que existia de debate sobre o envelhecimento no Brasil era muito pouco. As pessoas se surpreendiam porque, com tanta necessidade de trabalhar com criança e adolescente, que hoje ainda é a maior parte da atenção das ONGs, né? Nós optamos por já iniciar um trabalho com o idoso, antevendo já o que está acontecendo hoje no Brasil e principalmente com as projeções futuras. Agora, você atende nesse Grupo Vida Brasil, quantas pessoas vocês têm um cadastro que estão atendendo atualmente? Atualmente nós atendemos 200 idosos. 200 idosos. 41 idosos que moram conosco, ok. 80 idosos que frequentam as atividades sociais do Equilíbrio, ok. E mais 75 idosos que são atendidos nas suas residências. Ótimo, muito bom. Com o passar dos anos, Neuma, muitas pessoas, ao se tornarem idosas, são, infelizmente, excluídas da sociedade. Como o Grupo Vida Brasil trabalha para mudar esse cenário?
eu acho que só não enxerga a mudança que já aconteceu com a população idosa, que não está muito atento para isso ou não percebe o seu próprio envelhecimento, né? Antigamente, se eu pegar uma foto da minha avó, ela é uma vovó, né? Aos 60 anos, 65 anos, era uma idosa que permanecia em casa, fazendo suas atividades só domésticas, com o seu crochê, tricô. Hoje não, hoje essa realidade mudou. As senhoras idosas, principalmente, elas estão frequentando academias, centros de convivência, elas estão ativas na vida dos seus filhos casados, elas cuidam dos filhos quando precisam voltar para casa por uma questão de divórcio ou desemprego, ela está à frente dessa família, né? Hoje mais de 8 milhões de lares dependem da renda do idoso. Exatamente. Então, nós temos uma mudança de cenário com a população idosa e, por incrível que pareça, ainda temos muito preconceito. Preconceito porque eu não penso na minha vida como um processo, um percurso. Temos o hábito de pensar na nossa vida com a nossa idade que temos hoje, sem um planejamento no futuro. Esquecendo que todos vamos envelhecer. Independente da idade que temos, somos todos envelhecentes, né? E chegaremos ao final desse processo de vida, né? E chegaremos, então, ao envelhecimento, posteriormente à velhice, à finitude. A educação para a morte é algo que falta muito na nossa sociedade. Nos preparamos tanto para o nascimento, né? É verdade. Nos preparamos quarto, enxoval, preparamos como vamos alimentar o bebê, esquecemos de nos preparar para uma fase da vida que inevitavelmente chegará, que é o cuidado numa finitude, se ele ocorrer com dependência, né, com doenças. E aí que chega nesse ponto que eu citei, que a senhora citou agora, falta nesse final, falta esse carinho, essa receptividade da família com carinho, cuidado com o idoso, né? E é isso que você não está vendo. A família não tem... Ela não tem preparo, né? A sociedade não pensa nisso, não pensa a respeito disso, e não se prepara para esse momento. As políticas públicas ainda, e principalmente na questão da educação, também não divulga na medida em que precisa ser, né, com a evolução que vem acontecendo isso no nosso país. A estrutura da faixa etária no Brasil mudou muito e vai mudar muito mais nos próximos anos. Precisamos nos preparar urgentemente para isso. Bom, ela, no início da sua resposta, ela falou, inclusive, que esses idosos hoje cuidam dos filhos dos seus filhos, não só como cuidar, como monetariamente depende da sustentação dos seus netos, né? Infelizmente, é uma realidade. A prova disso sou eu, né? Minha sogra cuida dos meus filhos e acaba ajudando também monetariamente. Estou recebendo Neuma Nogueira, coordenadora geral do Grupo Vida Brasil, tratando o tema preconceito, violência com o idoso. Tema complexo, você pode participar através do nosso e-mail, visãoemdebate@ig.com.br. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco, não saiam daí. Já estamos de volta com o programa Visão Trabalhista em Debate. Lembrando a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Clique no nosso e-mail e participe do programa visãoemdebate@ig.com.br. O tema do programa, preconceito e violência com o idoso. Minha convidada, Neuma Nogueira. Neuma, atualmente encontramos muitos idosos que frequentam bailes e cursos. Você acha que as pessoas estão começando a se conscientizar que a velhice não é uma doença e que os idosos podem e devem se divertir, se qualificar e tornar uma vida normal? Sim, plenamente. Como eu havia falado, né? Hoje há uma mudança grande na expectativa de vida. Então, depois da aposentadoria, o idoso tem a possibilidade de fazer escolhas novas de vida, novos projetos. Muitas vezes fazer aquilo que ele não conseguiu fazer no período de trabalho, de construção da sua família.
E hoje, cada dia mais, surgem os centros de convivência e as oportunidades de voltar a estudar, ter um novo projeto de vida. Isso é muito importante, porque depois da aposentadoria não é o fim da vida, é o recomeço, é uma nova oportunidade. E isso tem melhorado muito o crescimento dessa população, principalmente a reinserção no mercado de trabalho, porque começa a se valorizar a experiência da pessoa mais madura, né? Uma pessoa que tem uma história de desenvolvimento profissional. E para muitos é a primeira vez que volta para um banco de escolas. Nós temos idosos fazendo alfabetização e aprendendo a escrever seu nome aos 81 anos. Que bacana. Então não há tempo para esperar ou há uma idade para se aprender, para o crescimento, para o desenvolvimento. Agora, é um grande mito que o idoso não aprende, que o idoso não desenvolve. Você está colocando coisas importantes aí, eu complemento dizendo o seguinte: muitas dessas pessoas, desse público, se acha velho e deixa de fazer o que quer, o que gosta, por vergonha, muitas vezes, né? Por vergonha, mas não. A vergonha, ela é entendida e compreendida quando ele está num público mais jovem, porque o idoso não tem o mesmo ritmo, a mesma velocidade para o aprendizado. Mas se você se inserir a um grupo de idosos também, ou incentivar o seu avô ou sua sogra a participar de um grupo também de idosos, ele vai encontrar os seus semelhantes. E ali ele vai se identificar. Um colabora e fortalece o outro. Por isso a importância dos centros de convivência. Sim. Eles conversam de assuntos inerentes a essa faixa etária. Agora, falando de um assunto interessante que os idosos adoram, o romance. No caso de um romance com uma pessoa mais jovem, a vergonha aí pode ser ainda maior. Como deve agir o idoso nessa questão? A questão do relacionamento afetivo também não tem idade. Há um outro mito, que o idoso perde a sexualidade com a idade, que a pessoa perde a sexualidade com a idade. Isso é uma mentira. A sexualidade, ela acompanha o ser humano tanto quanto a afetividade. Então, os centros de convivência, o relacionamento, ele permite esse namoro, o flerte, o companheirismo, sentar de mão dada ao lado de outra pessoa um pouco mais jovem ou um pouco mais velha. Isso, quando é um pouco mais jovem? É natural, mas é possível. Tá. Basta haver a compatibilidade, claro. A empatia entre as pessoas. Né? Tem acontecido cada vez mais. A ciência possibilita isso, né? O desenvolvimento da ciência e o medicamentos possibilitam uma relação entre um casal... Com diferentes idades. Possível. Né? E por que viver só? Né? Se fomos criados para ter os companheiros, né? Sabendo agir com responsabilidade e tomando todo o cuidado, né? Na prevenção. Agora, como agir, então, já que você citou a palavra, para aqueles casos de que familiares rejeitam a ideia de um romance na terceira idade por temer que a outra pessoa possa, de alguma forma, magoar ou maltratar o seu ente querido? Como as famílias devem agir para descobrir a real intenção dessa pessoa que está afim do idoso? Como agimos com nossos jovens, com os filhos, com os adolescentes, da mesma maneira. Conhecer as pessoas antes de nos relacionarmos intimamente, não é? Hoje o mundo acelerou um pouquinho esse processo, né? Primeiro a gente parte para o que era na segunda etapa. Alguns idosos são bem cautelosos. Aqueles que não forem correm o risco de não se dar bem. Mas é preciso ter um pouco de tolerância, compreensão e principalmente estar perto. Isolar um idoso, o seu familiar, porque ele passa a ter um relacionamento com uma outra pessoa, ainda que de amizade, para uma progressão para um relacionamento mais íntimo, ele perde a oportunidade de conhecer a outra pessoa, a outra família. Então, ele está vivo, ele está empossado de todos os seus direitos, necessidades, e pode, com toda a cautela que um jovem precisa ter os seus relacionamentos restabelecidos. Agora, passando do romance para um assunto mais complicado, não só de vergonha, né? Vive e o medo de romance que ronda a vida dos idosos. Os idosos também, Neuma, estão entre as principais vítimas de violência e negligência familiar. Denúncias de crimes contra idosos são cada vez mais comuns no Brasil. De janeiro a novembro de 2012, o Disque 100, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência, registrou mais de 21 mil denúncias. No mesmo período de 2011, foram um pouco mais de 7 mil.
aumento de quase 200%. Vocês, lá do grupo Vida Brasil, recebem idosos que sofrem ou já sofreram algum tipo de violência? Sim, recebemos. E quais são? Geralmente abandono, né? Maus tratos, maus cuidados das famílias. Esse número que você apontou, ele não necessariamente não caracteriza que houve um aumento na violência contra o idoso. Nós acreditamos que houve um aumento nas denúncias. O Estatuto do Idoso trouxe essa possibilidade, principalmente quando imputa àquele que omite a omissão ser condenado com a mesma pena daquele que executa a violência. Então, a população hoje tem mais acesso ao Disque Denúncia, às delegacias do idoso, então isso tem trazido à luz a questão da violência. Os programas de televisão também que têm abordado essa questão, trazendo imagens, inclusive, de maus tratos, né? De maus tratos, têm trazido isso para a discussão da sociedade. Normalmente, essa violência ela acontece dentro do âmbito familiar, em sua maioria, tanto quanto o da criança e do adolescente. Então, todo aquele que está desprotegido, ou dependente, ou vulnerável, é no meio da família que ele sofre esses abusos e violências. Por isso, da dificuldade da denúncia. Por isso, a dificuldade. Normalmente, ele está dependente, ele está refém de uma pessoa que deveria prestar-lhe o cuidado, de quem ele tem expectativa de receber proteção, ele recebe, então, a agressão, que pode ser física, emocional, financeira, de várias formas, né? Mas tem uma violência muito maior, que é a violência institucional. É a violência das instituições brasileiras, não só das instituições de longa permanência, onde o idoso vive, mas também da sociedade, das nossas autoridades, que têm deveres a serem cumpridos e negligenciam com eles. Vamos falar um pouco mais dessas negligências das instituições daqui a pouquinho, porque nós estamos encerrando o segundo bloco com Neuma Nogueira, coordenadora geral do Grupo Vida Brasil, tratando o tema preconceito e violência com o idoso. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco, não saiam daí. Para você que chegou agora, você está assistindo o programa Visão Trabalhista em Debate. Minha convidada de hoje é Neuma Nogueira, tratando o tema preconceito e violência com o idoso. Neuma, no final do segundo bloco, eu deixei a resposta em aberto, a questão das instituições que não são sérias, ou seja, aquelas casas de repouso que muitas vezes nem legalizadas são, e é a grande questão hoje em dia, a grande procura, enfim, tem crescido muito no Brasil. O que falar dessas casas de repouso que não são sérias, que maltratam os idosos e muitas delas dependem do dinheiro desse idoso para sobreviver? Hoje nós temos uma grande dificuldade que é de legalização dessas instituições, né? Muitas delas elas não estão legalizadas, são clandestinas, né? Não tem um corpo de profissionais adequado, com formação específica para esse atendimento. Estão, sim, apenas para ter o lucro em cima desse atendimento. A questão dos asilos, que hoje são chamados de instituição de longa permanência para o idoso, ela é uma discussão extremamente necessária na nossa sociedade, onde houve toda essa transformação da família. Certo. Hoje a família está com o número de filhos reduzidos, a condição de cuidar do idoso nas suas casas é cada vez mais difícil, então elas são cada vez mais necessárias. E ainda são muito poucas, menos de 1% dos idosos no Brasil estão em instituições de longa permanência. Agora, por isso que vem a questão do que está em alta, o cuidador de idoso, né? Entramos, então, para o assunto de cuidador, que ele tanto pode cuidar do idoso nas instituições quanto nas residências, né? Mas isso tem um custo, né? Ou seja, então a família passa a ser uma microempresa. A família precisando de um cuidador, um idoso que precisa de cuidados ao longo de um dia todo, ele precisa ter pelo menos 4 cuidadores, né? O cuidador hoje, ele é procurado pelas famílias e pelas pessoas para se capacitarem enquanto cuidadores. Porém, carece ainda de legislação e regulamentação para essa profissão. Hoje nós temos a ocupação de cuidadores.
Mas se você precisa trabalhar e a pessoa, dependente, sendo idoso ou não, precisa de cuidados, você pode contratar essa pessoa. A formação desse cuidador também está em grande debate e discussão, em construção no nosso país, para saber qual a grade horária ideal, o currículo desses cursos. Então, é um momento riquíssimo no Brasil que vivemos, com atraso, né? Frente à velocidade do crescimento da população idosa. O Brasil está envelhecendo em 4 décadas, o que a Europa levou 2 séculos para envelhecer. Eles enriqueceram primeiro, envelheceram depois. Nós estamos começando a enriquecer, desenvolver para poder... E a população já está idosa, né? Segundo a Secretaria de Direitos Humanos, os crimes mais comuns que os idosos sofrem, Nilma, são negligência, violência psicológica, violência física, abuso financeiro e econômico. Que orientações vocês dão aos idosos que sofrem algum tipo de crime? Denunciar, esse é a grande questão, é romper com o silêncio. Então, esses números de denúncias chegam na estatística e é um desafio para a sociedade, nós temos que responder a elas. Dificilmente o idoso vai denunciar, porque ele está acamado, muitas vezes dependendo desse cuidado e desse familiar que é o seu agressor. Se ele denunciar, para onde eu vou? Quem vai cuidar de mim? É uma resposta que a sociedade deve a esses idosos. Observe os sinais de violência. O idoso, ele muda de comportamento repentinamente. Ele pode acontecer quando ele está sofrendo violência. Ele apresenta pequenos machucados no corpo, ele sofre mudanças radicais na sua conta bancária, negligências com alimento, com aquisição de medicamentos, se ele estiver sofrendo abusos financeiros. Ele pode ter depressão. Depressão também é sintomas de outras patologias. Pergunte para o médico se esse sintoma de depressão, tristeza, isolamento, se está vinculado a uma violência. Converse com as pessoas. Geralmente, uma pessoa que sofre violência física, você chega perto do idoso, ele se contrai, ele se retrai. Ele evita o agressor. Mas quando o agressor está dentro de casa, ou seja, é o filho ou a filha, aí a denúncia se torna mais difícil. Muito mais difícil. Muito mais difícil. Por isso, nos postos de saúde, os médicos, a equipe de enfermagem, aquelas pessoas que têm o hábito de conviver, ainda que seja a cada 2 meses, precisa estar atento aos sinais que o idoso vai revelando para captar essa questão da violência. Ele vai revelar essa violência quando ele tiver uma relação de confiança com a pessoa. Então, é importante retomarmos e estarmos sempre atentos às reações daquela pessoa que a gente conhece e identifica as características. Para evitarmos de vermos os idosos chegarem aos prontos-socorros, muitas vezes, sem condição de que o médico possa fazer qualquer coisa, e fica evidente a questão da negligência e da violência. É preciso denunciar. Os médicos e os prontos-socorros que receberem o idoso nessa condição têm que denunciar. Familiares, vizinhos, é preciso verificar. Nilma, chegou uma pergunta nos nossos estúdios agora pela internet. Ana Maria Rufino, de São Paulo, ela participa do programa, diz o seguinte: sou idosa, perdi meu marido há pouco tempo, como conseguir viver sem a presença dele? Sendo idosa, enfim, que orientações que a senhora me daria? É uma dor difícil, é uma dor que não passa de um momento para o outro e às vezes ela não passa nunca. Ela ameniza, ela suaviza, né? Mas a lembrança vai estar sempre em você. Você viveu uma vida com essa pessoa. Mas busque novos relacionamentos com amizades, com pessoas em um centro de convivência. Busque no seu bairro, deve ter aí próximo, ou familiares, pessoas com quem você vai ter uma relação de confiança, sabendo que é social. Procure um curso, vai estudar, vai fazer algo que você não teve oportunidade antes. Tem vários cursos gratuitos, vários centros de convivência, as universidades abertas. Ou seja, se ocupando, né? Vai ser uma voluntária. Isso. O voluntariado hoje para o idoso é algo extremamente gratificante. E as organizações precisam tanto, as escolas precisam. No seu bairro você deve encontrar, você pode contar histórias, cozinhar, fazer algo, vá se relacionar, vá
prestar solidariedade, fazer visita em hospitais, tem inúmeras atividades que você pode exercer. Ler um livro, cozinhar, costurar, tem muita coisa boa. Faça um pão, um bolo e chame os amigos para tomar um café. Com certeza. Boa dica. Estou com pouquinho tempo, alguns segundos, 10 anos do Estatuto do Idoso, o que pode ser comemorado em 30 segundos. Podemos comemorar a existência de um estatuto que tem força de lei. Ele só vai sair do papel se nós provocarmos a mudança que precisa. A letra não sai do papel sem a nossa ação, sem a sua ação. Se você é jovem, tenha certeza que você vai envelhecer. E quando você envelhecer, essas conquistas já precisam ter sido alcançadas. O estatuto não é o que a sociedade é o que a sociedade quer ser. E para ela ser, depende de você, depende de mim. Essa é Neuma Nogueira, excelente entrevista, coordenadora geral do Grupo Vida Brasil, que tratou o tema bem complexo, preconceito e violência com idosos. Muito obrigado pela sua presença, adorei a entrevista. Seja sempre bem-vindo aos estúdios da TV Osasco, Neuma. Eu que agradeço, Eduardo, essa oportunidade. Estamos às ordens para outros debates, outras conversas. Será convidado, com certeza. Bem-vindo ao futuro. Obrigado. Eu agradeço a você pela sua audiência, pelo seu carinho, por ter ficado conosco até agora. E eu sei que muitos que nos assistem, Neuma, são idosos. Obrigado pela sua audiência. Agora você já sabe, nós temos um encontro marcado aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Através do nosso canal eletrônico, você opina e participa do programa. Visão em Debate, @ig.com.br. Tenham todos uma ótima semana. Eu vejo vocês, se Deus quiser, no próximo programa. Tchau.